difícil de identificarmos. Acredita-se que essa terra ficava a leste do Jordão, nas regiões de Edom. O texto começa dizendo que existia um homem cujo nome era Jó. Este homem é reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. O texto diz que esse homem é o mais rico do Oriente. Esse homem possui gados, camelos, ovelhas, jumentas e muitas pessoas ao seu serviço. Acredita-se que Jó é da época dos patriarcas. Por quê, pastor? Porque a sua riqueza ela é medida em gado, assim como fora na época de Abraão. O texto diz que além desse homem ser reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal, além de ser um homem bem sucedido financeiramente, esse homem tem 7 filhos e 3 filhas. Diz o texto que todas as vezes que seus filhos se reuniam, um na casa do outro, para fazer banquete, para fazer festa, eles chamavam as suas irmãs para participar do banquete. Eu preciso que você entenda que esse homem tem a vida que todo mundo queria ter. A vida é praticamente perfeita. Por quê? Ele é alguém que teme a Deus. Ele é alguém que mantém a sua integridade irrepreensível diante de Deus. Ele é alguém que tem poder aquisitivo. E o texto traz a ideia que a família é unida, que os irmãos são unidos. Então, além de tudo isso, ele tem uma família abençoada, ele tem um casamento abençoado. Aí o texto vai dizer que chega o dia dos filhos de Deus se apresentarem diante do Senhor, a saber, os anjos. E dentre eles se apresenta também Satanás. Deus olha para Satanás e diz: observaste tu, meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás vai olhar e vai dizer: também o Senhor cerca tudo que ele tem. O Senhor cerca a família, o Senhor cerca os bens, o Senhor cerca a casa. Será que Jó não serve a Deus por interesses próprios? Toca em tudo que ele tem, se ele não vai blasfemar diante de ti. O texto diz que Deus permite, mas dá um limite, dá uma condição. Você pode tocar em tudo que ele tem, mas na vida dele você não toca. Diz o texto que chega alguém com uma notícia: Jó, os sabeus vieram, saquearam, levaram os bois, levaram as jumentas, mataram os servos à espada. Só eu fiquei para te trazer notícia. O texto diz que o negócio foi tão sério, a investida do diabo foi tão pesada, que quando um estava terminando de falar, o outro vem: Jó, eu estava junto com outros trabalhadores, caiu fogo do céu, consumiu ovelhas, consumiu os trabalhadores, só eu fiquei para te trazer a notícia. A investida foi tão pesada que quando um ainda estava trazendo a notícia, veio alguém dizendo: Jó, os saqueadores levaram os camelos, mataram seus servos a fio da espada. Só eu fiquei para te trazer a notícia. A investida foi tão pesada que antes dele terminar a notícia, vem alguém dizendo: Jó, quando seus filhos estavam reunidos na casa do filho mais velho, estavam fazendo banquete, estavam fazendo festa, veio o vento da além do deserto,
que bateu nos 4 cantos da casa. A casa foi ao chão. Mataram seus filhos, mataram-se servos. Só eu fiquei para te trazer a notícia. Deus diz, a Bíblia melhor dizendo, que quando Jó recebe essas notícias, ele rasga as suas vestes, ele raspa a sua cabeça e adora. O texto diz que Jó não blasfema, que Jó mantém a sua integridade. Aí o texto do capítulo 2 vai dizer que quando chega o dia dos filhos de Deus se apresentarem diante do Senhor, olha para cá, Satanás vem entre eles. E ele pergunta: de onde você vem? E Satanás diz: de rodear a terra e de passear por ela. Deus, ele profere as mesmas palavras, só que agora ele continua. Observaste? Mesmo você incitando contra ele, ele mantém sobre mim a sua integridade. Aí o diabo está dizendo: assim é fácil, pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Deus então aceita o desafio, pode tocar nele agora. Só que no versículo de número 6 vai dizer: você pode até tocar, mas preserva a sua vida. Diz o texto no versículo de número 7 que Satanás toca e Jó é acometido por úlceras malignas. Olha para cá que eu já vou entrar, mas para você ter uma ideia básica do que é que acontece com Jó. Capítulo 2, verso 7 vai dizer que Jó foi atingido com úlceras malignas. Capítulo 3, versículo 24 diz que Jó tinha dificuldade de comer. Jó capítulo 7, verso 5, tinha vermes saindo do seu corpo. Capítulo 9, verso 18, ele tinha dificuldade de respirar. Capítulo 16, verso 16, ele chorava constantemente. Capítulo 19, verso 17, Jó tinha um mau hálito terrível. Capítulo de número 19, verso 20, Jó estava pele e osso. E capítulo 30, verso 30, a pele de Jó estava apodrecendo e tinha constante febre alta. O texto diz que Jó se assenta nas cinzas. Pregador, o que é as cinzas no texto? É literalmente o lixo, porque o único lugar que servia para Jó estar naquele determinado momento era justamente no lixo, era justamente nos escombros. Só que a pergunta aqui, universal, no livro de Jó é: por que é que o justo sofre? Por que é que o justo passa por dificuldade? A pergunta que nós fazemos é universal. Todos fazem essa pergunta: por que é que o justo sofre? Nós primeiros precisamos entender que o sofrimento aqui não tem nada a ver com o pecado alheio, porque tem gente que acha que tem gente que sofre por fruto de um pecado. Nós precisamos entender a pergunta: por que é que o justo sofre? A primeira verdade: por que é que nós muitas das vezes passamos por lutas, passamos por dificuldades? A primeira verdade é para revelar quem Deus é. Vou repetir isso aqui. A primeira verdade: por que é que o justo sofre? Por que é que passa a luta? É para revelar quem Deus é. Prova para mim, João capítulo de número 11. Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus dizendo: está enfermo aquele a quem amas, e a enfermidade é mortal. Jesus vai dizer: não se preocupa. Por quê?
porque esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então a primeira verdade no sofrimento de um justo é para Deus revelar quem ele é. Agora eu vou entrar. E qual é a segunda verdade? É para revelar quem você é. É para revelar quem verdadeiramente você é. Então a primeira verdade é para revelar quem Deus é. A segunda verdade é para revelar quem você é. É o diabo que está dizendo para Deus: ei, assim é fácil, o Senhor abençoa em tudo, tira tudo que ele tem, e eu quero ver se ele continua adorando. Tira tudo que ele tem, que eu quero ver se ele continua glorificando. Então a segunda verdade, porque é que muitas das vezes passamos por dificuldade, é para revelar a nossa essência. É para revelar quem nós somos verdadeiramente diante de Deus. Até porque a verdadeira essência de um servo não é revelada em tempo de bonança. A verdadeira essência de um servo é revelada em tempos de dificuldade. A verdadeira essência de um servo não é revelada no ter. A verdadeira essência de um servo é revelada do não ter. Eu preciso que você entenda isso aqui. Tem gente que acha que a verdadeira essência é revelada com o microfone na mão. Não! A verdadeira essência de um servo não é revelada quando ele está cantando. Não é revelada quando ele está pregando. Não é revelada quando ele está profetizando. Pregador, quando que é revelada? É Satanás pregando para Deus dizendo: também o Senhor abençoe em tudo. Eu tenho experiência de rodear a terra e de passear por ela. Já vi outros tantos assim. Eu quero ver quando você tirar, se ele continua te adorando. Eu quero ver quando ele perder, se ele continua te servindo. Só que o texto vai dizer que quando o diabo tira, que quando o diabo arranca, nem assim Jó se rende. O texto diz que ele continua adorando. Qual é a essência de Jó aqui? Essência de adorador. Eu preciso entender que a minha essência não é revelada com o microfone na mão. É quando Deus tira algumas coisas. Até porque tem gente que quando pega o microfone é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Canta, profetiza, prega, sapateia, roda, mas quando larga o microfone e tem outro cantando e tem outro pregando, não consegue dar um glória, não consegue dar um aleluia. Fica com cara de delegado, fica com cara de juiz, aí diz: eu sou adorador. É nada, meu filho, é animador de palco, é animador de plateia. Adorador que adorador, não importa quem está com o microfone, ele serve Pega na mão de alguém, sacode a mão de quem está no teu lado, até na glória. Se ele tiver vindo, já vai dar uma aleluia. Diga: quem é você quando perde algo? Quem é você quando a porta se fecha? Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Tem aqui nessa noite, tem alguém aqui nessa O diabo está dizendo: tira. O diabo está dizendo: quando ele perder, ele nega. Quando ele perder, ele vira as costas. Aí o diabo arranca a riqueza. O diabo arranca os filhos. O diabo destrói a casa. O diabo toca nele. E quando o diabo pensa, agora ele nega, Jó rasga as vestes.
Agora ele nega. Jó raspa a cabeça. Jó se prostra no chão. O inferno está em peso dizendo: eu vou provar para Deus que era fogo de palha. Eu vou provar para Deus que ele só adorava por interesse. Quando Jó abre a boca, ele vai dizer: Satanás, eu saí, eu vou voltar. O Senhor me deu e ele tomou. Mas bendito seja o nome do Senhor. Você precisa entender que Jó não é adorador condicional. Jó é adorador incondicional. Não depende de condição favorável. Eu estou pregando para Jó aqui essa madrugada. Tem gente que está aqui, tinha tudo para parar, tinha tudo para desistir. Quando você olha para ela, está com um sorriso de orelha a orelha. Quando você olha para ele, parece que nada está acontecendo. E você diz: como é que pode? Ainda vem para o culto para adorar. Como é que pode? Ainda vem para o culto para servir. Pregador, qual é a explicação? É que ela sabe que por detrás daquele processo existe um propósito que é maior. Eu não nego porque ele morreu por mim. Eu não nego porque ele me salvou. Pregador me prova na Bíblia. Quem tinha a essência de verdadeiro adorador. Abacuque. Quando eu olho para o livro do profeta Abacuque, eu percebo que Abacuque está vivenciando um drama. Eu percebo que Abacuque está vivenciando uma crise. Olha o que ele diz no capítulo de número 1. Até quando, Senhor, clamarei eu, e o Senhor não ouvirá? Até quando gritarei violência, e o Senhor não salvarás? Qual é a cenário aqui? Ele clama e o céu se cala. Ele grita e Deus não responde. Mas eu louvo a Deus que no capítulo de número 3 ele vai fazer uma oração, e essa oração revela o caráter espiritual do profeta. Vou repetir, no capítulo 3, pastor, ele vai fazer uma oração, e a oração dele revela o caráter espiritual do profeta. Ao invés dele murmurar, ao invés dele reclamar, ele vai abrir a boca para dizer: ainda que a figueira não floresça. O céu está fechado para Abacuque, ele está dizendo: ainda que não haja fruto na vide. A oração não foi respondida, e ele está dizendo: ainda que o produto da oliveira fale, as ovelhas sejam arrebatadas, e no currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Agora olha para cá. Quando eu analiso a oração de Abacuque, superficialmente, eu não consigo entender a profundidade do profeta. Quando ele diz: ainda que a figueira não floresça. A figueira servia para duas coisas: sombra para repouso dos viajantes, e a pasta do figo curava a enfermidade. Quando ele diz: ainda que não haja fruto na vide, Davi extraía-se o vinho, profeta, que era servido para o casamento, e vinho simboliza alegria. Quando ele diz: ainda que o produto da oliveira fale, a oliveira extraía-se o azeite, que o soldado tinha que levar para a guerra. Por quê? Porque quando o soldado tinha uma ferida aberta, ele deitava o azeite e fechava a ferida. Quando ele diz: ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, das ovelhas extraía-se a lã para confecção de roupa. E ele diz: ainda que nos currais não haja gado, o gado arava a terra para ter o mantimento. Pregador, não entendi. É